Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, será que é preciso gloriar-me? Na verdade, não convém. No entanto, passarei a falar das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, unido a Cristo, que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se ele foi arrebatado com o corpo ou sem o corpo, eu não sei, só Deus sabe. Sei que esse homem, se com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que nenhum homem consegue pronunciar. Quanto a esse homem eu me gloriarei, mas, quanto a mim mesmo, eu não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse gloriar-me, não seria insensato, pois só diria a verdade. Mas evito gloriar-me, para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vê em mim ou que ouve de mim. E para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois, quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a 2 senhores, pois, ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo, mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem um funâmbulo, caminhando sobre uma corda bamba suspensa a grande altura. Seus passos são cautelosos, medidos, cada movimento calculado com precisão. Ele não pode olhar para os lados nem para baixo, deve manter seus olhos fixos no ponto de chegada. Uma pequena distração, um momento de desequilíbrio, e tudo pode terminar em queda. Esta imagem nos oferece uma janela para compreender as tensões espirituais que as leituras de hoje nos apresentam, o delicado equilíbrio entre a grandeza e a fragilidade, entre as revelações celestiais e as preocupações terrenas. Na primeira leitura, São Paulo nos convida para dentro de uma experiência extraordinária e, ao mesmo tempo, profundamente pessoal. Ele fala de um homem, sabemos que é ele mesmo, que
que foi arrebatado até o terceiro céu, que ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. Que experiência incrível! Imaginem por um momento estar na presença direta de Deus, experimentar a glória celestial de forma tão intensa que nem mesmo as palavras humanas conseguem descrevê-la. Mas aqui está o paradoxo fascinante. Paulo não se vangloria desta experiência extraordinária. Em vez disso, ele escolhe se gloriar em suas fraquezas. Portanto, de boa vontade me gloriarei antes nas minhas fraquezas, para que em mim habite a força de Cristo. Que declaração revolucionária! Por que Paulo faz essa escolha aparentemente contraditória? Porque ele entendeu algo profundo sobre a natureza da vida espiritual. Ele recebeu um espinho na carne, uma aflição que o mantinha humilde, que o lembrava constantemente de sua dependência de Deus. 3 vezes ele orou para que esta provação fosse removida, e 3 vezes Deus respondeu: "Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força." Que lição poderosa para nós! Vivemos em uma cultura que exalta a força, o sucesso, a independência. Somos ensinados a esconder nossas fraquezas, a projetar uma imagem de competência e controle. Mas Paulo nos mostra um caminho diferente. Ele nos ensina que é precisamente em nossa fragilidade que o poder de Deus se manifesta mais claramente. Pensem por um momento em suas próprias vidas. Quais são os espinhos na carne que vocês carregam? Talvez sejam limitações físicas, lutas emocionais, desafios relacionais ou circunstâncias difíceis que parecem não ter solução. Paulo nos convida a ver estes espinhos não como obstáculos ao nosso crescimento espiritual, mas como oportunidades para experimentar a graça suficiente de Deus. Quando reconhecemos nossas limitações e dependemos completamente de Deus, abrimos espaço para que seu poder opere através de nós de maneiras que jamais imaginaríamos possíveis. É como um vaso rachado que, em vez de esconder suas fissuras, permite que a luz passe através delas, criando um padrão belo e único. Agora, voltemos nosso olhar para o Evangelho, onde Jesus nos apresenta outra tensão fundamental da vida cristã: a escolha entre servir a Deus ou as riquezas. Ninguém pode servir a 2 senhores, Jesus declara categoricamente. Esta não é uma sugestão ou uma recomendação, é uma declaração de impossibilidade espiritual. Jesus usa a palavra mamon, um termo aramaico que personifica as riquezas como uma divindade rival. Ele está nos dizendo que o dinheiro e as posses materiais não são neutros. Eles exercem uma força quase espiritual em nossas vidas, competindo por nossa lealdade e devoção. Mas Jesus não para por aí. Ele continua com uma série de ensinamentos sobre a ansiedade que nos toca no âmago de nossa experiência humana. Não vos preocupeis com vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com vosso corpo, com o que haveis de vestir. À primeira vista, estas palavras podem parecer irrealistas, especialmente em tempos de dificuldade econômica, desemprego ou incerteza. Como não nos preocuparmos com necessidades básicas como comida e vestuário? Jesus está nos pedindo para sermos irresponsáveis? Absolutamente não. Jesus está nos convidando a uma perspectiva radicalmente diferente sobre a vida. Ele usa exemplos da natureza, os pássaros do céu e os lírios do campo, para ilustrar uma verdade profunda sobre a providência divina. Os pássaros não plantam nem colhem, mas são alimentados pelo Pai Celestial. Os lírios não trabalham nem fiam, mas são vestidos com uma beleza que supera a glória de Salomão. A questão não é que devemos parar de trabalhar ou de nos planejar. A questão é onde colocamos nossa confiança última. Colocamos nossa confiança em nossa própria capacidade de controlar e prover, ou confiamos no Deus que conhece nossas necessidades antes mesmo de as pedirmos? Jesus termina com uma frase que deveria ser escrita em nossos corações: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Aqui está a chave para resolver tanto o paradoxo de Paulo quanto o dilema das preocupações que Jesus apresenta. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, quando fazemos de nossa relação com Deus a prioridade suprema, tudo mais encontra seu lugar adequado. Isto não significa que nunca enfrentaremos dificuldades ou que todas as nossas necessidades materiais serão automaticamente supridas da maneira que esperamos.
Paulo certamente enfrentou muitas privações em sua vida missionária. Mas significa que, quando nossa identidade e segurança estão enraizadas em Deus, podemos enfrentar tanto a abundância quanto a escassez com equanimidade. Meus queridos irmãos e irmãs, como aplicamos estas verdades profundas em nossa vida diária? Como vivemos este equilíbrio delicado entre reconhecer nossas fraquezas e confiar na providência de Deus? Primeiro, precisamos abraçar nossas limitações com a mesma honestidade corajosa de Paulo. Em vez de esconder nossas lutas ou fingir que temos tudo sob controle, podemos reconhecer abertamente nossas necessidades e vulnerabilidades. Isto não é sinal de fraqueza espiritual. É o primeiro passo para experimentar o poder transformador de Deus. Segundo, precisamos cultivar uma perspectiva eterna. Quando estamos constantemente focados apenas nas preocupações imediatas, contas a pagar, problemas de saúde, relacionamentos difíceis, perdemos de vista a imagem maior do que Deus está fazendo em nossas vidas e no mundo. Como Paulo, que teve uma visão do terceiro céu, precisamos regularmente levar nossos olhos para além das circunstâncias presentes. Terceiro, devemos praticar a confiança diária. Assim como Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, precisamos desenvolver o hábito de entregar nossas preocupações a Deus a cada manhã, escolhendo confiar em sua providência para o dia que está à frente. Quarto, precisamos redefinir nosso conceito de força e sucesso. Em um mundo que mede valor por realizações e acumulações, somos chamados a valorizar coisas como dependência de Deus, serviço aos outros, integridade de caráter e crescimento espiritual. Finalmente, devemos buscar primeiro o reino de Deus não apenas como uma prática espiritual individual, mas como uma orientação de vida que influencia todas as nossas decisões. Isto significa perguntarmos constantemente: como esta escolha reflete os valores do reino? Como esta decisão contribui para a justiça e o amor de Deus no mundo? Imaginem como seria nossa vida se verdadeiramente vivêssemos estes princípios. Em vez de sermos consumidos pela ansiedade sobre o futuro, poderíamos viver com uma paz profunda, sabendo que estamos nas mãos de um Deus amoroso. Em vez de esconder nossas fraquezas, poderíamos ser transparentes e vulneráveis, criando espaço para que o poder de Deus se manifeste através de nós. Em vez de correr atrás de segurança material ou status social, poderíamos nos concentrar em construir relacionamentos significativos e contribuir para a transformação do mundo ao nosso redor. Em vez de nos sentirmos sobrecarregados pelas responsabilidades da vida, poderíamos experimentar a liberdade que vem de saber que não temos que carregar todos os fardos sozinhos. Queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a dar um passo de fé. Um passo de confiança na suficiência da graça de Deus. Um passo de priorização do reino sobre nossas preocupações terrenas. Um passo de reconhecimento de que nossa fraqueza pode ser o portal através do qual o poder de Deus se manifesta. Como aquele funâmbulo na corda bamba, não podemos olhar para os lados ou para baixo, focando em nossos medos e limitações. Devemos manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé, confiando que Ele nos sustentará a cada passo da jornada. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja suficiente para vocês. Que sua força se aperfeiçoe em sua fraqueza. E que, buscando primeiro o reino de Deus, vocês descubram que todas as outras coisas, paz, propósito, provisão, são acrescentadas por sua mão amorosa. Que o Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo, depois de havermos sofrido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoe, confirme, fortaleça e estabeleça. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.